E nós estamos hoje aqui para falar um pouco de casamento. Casamento é algo tão importante e é algo tão pouco entendido, né? Houve um tempo que nós passamos que foi muito difícil. E eu sei que você também que está aqui, se não passou, aliás, se não está passando, já passou. Porque casamento assim são duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas imperfeitas que precisam ter o DNA daquele que é perfeito, Senhor Jesus Cristo. E isso é um processo. A gente sabe que é um processo. É muito difícil porque casamento é um princípio de Deus. Você sabia que Deus, Ele é obrigado a abençoar um ímpio que anda dentro dos princípios, e Ele não pode abençoar um crente que anda fora de princípios? Porque Deus não muda. Deus estabeleceu uma palavra e um plano. Ainda que alguém não conheça o Senhor, se ele caminhar em princípios, Deus vai abençoar. Quem conhece alguma pessoa que nem tem conhecimento da Bíblia, nem do Senhor Jesus, mas essa pessoa é totalmente abençoada porque é íntegra? Quem conhece? Eu conheci um muito bem, foi meu pai. Meu pai, ele conhecia pouco o Senhor, mas ele era tão íntegro que em toda a minha vida eu nunca pude presenciar um cobrador bater na porta da minha casa, nem briga, nem reclamação, nem nada, porque o meu pai, ele era um cara íntegro, e isso ele deixou no meu coração um aprendizado. Ainda que ele não conhecesse o Senhor, ele tinha integridade. E eu posso falar disso então e dizer que se você for íntegro e conhecer o Senhor, aí, meu irmão, ninguém mais pode te segurar. Aí a tua vida vai fluir de uma maneira maravilhosa. Amém? Vamos orar? Ora por nós, pastora. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Alain, nós colocamos esses casais na tua presença, meu Deus, que eles venham entender a palavra, Pai, que não saia nada que não seja de ti, meu Deus, através das nossas bocas, Pai. Pai, abençoa a família, abençoa esse culto e que seja tudo abençoado. Abençoa o alimento também. Já vou abençoar o alimento que foi feito pelas mãos da Vene, que é um coquetel abençoado, que depois nós vamos degustar. Pai, eu sei que tu estás no controle desse culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém, aleluia. Vamos lá então. Posso começar a fazer uma pergunta? Começa com pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Só se não for difícil. Qual é o segredo de ter uma vida plena? O segredo? Princípios. Uau! Então fala aí os Se princípios. andarmos em princípios, meus irmãos e minhas irmãs, vai dar certo. Não tem como dar errado. É claro que tem um tempo, né? Você não pode começar a obedecer princípios hoje e querer que amanhã você acorde com tudo certo. É um caminhar. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos. Então aqui, ó, em Gênesis capítulo 2, vamos começar do princípio, né? Será que não vou atrapalhar ali atrás? Não. A gente sabe. Tem alguém hoje que vai colocar aqui? Tem. Então coloca aí Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Coloca aí. Graças a Deus. Está aqui já? Presta atenção aqui nesse texto então. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vamos começar só por aqui. Quem está falando é Deus. Quem está falando não é profeta. Quem está falando não é apóstolo. Quem está falando não é mestre. Quem está falando é Deus. Não é bom que o homem esteja só. E hoje nós vimos tantos casais onde dentro do casamento eles próprios estão sós. E Deus está falando aqui, meus irmãos, que um homem ele precisa de uma mulher, assim como uma mulher precisa do homem. Não há família se não há um casamento.
E também não há uma família abençoada pelo Senhor Deus se não houver um casamento que ande em princípios. Quantos casamentos foram destruídos? Quantos filhos foram deixados pelos pais, pelas mães? Quantos filhos hoje foram criados por um ou pelo outro? Talvez aqui, talvez não com toda certeza, aqui tem vários. Por que isso aconteceu? Justamente pela falta de princípios. Esses princípios foram estabelecidos no Éden. Quando Deus cria um homem, Ele cria e estabelece princípios para que tudo dê certo. Então Deus forma o homem e Ele observa que o homem estava só. Ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Então Ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora. Glória a Deus. Idônea, ajudadora e idônea para ele. Presta atenção. Uma mulher então que anda nos princípios do Senhor, ela precisa ser em primeiro lugar ajudadora. O que é isso? Ela precisa ajudar o homem nesse casamento, nesse relacionamento com a família. E ela também precisa ser idônea, ou seja, uma mulher reta. Uma mulher que tem pulso firme para ajudar o marido. E ajudar o marido, muitas vezes é mostrar ao marido que ele está errado. Porque nós, meus irmãos, homens, a nossa cabeça é um pouquinho dura. Eu vou ficar aqui assim, não. E o nosso machismo, muitas vezes nos atrapalha. Porque se eu disse que aquilo ali é pedra, não vem dizer que não é pedra, porque senão eu pego essa pedra e quebro a tua cabeça. Mas não é assim, daí depois se estrepa. Não é assim que a gente faz muitas vezes, meus irmãos? E uma mulher ajudadora é uma mulher que vai dizer assim, ó, meu amor, fala aí, meu amor, não é pedra. não é pedra. É madeira. É madeira? Veja a diferença. Veja a diferença. Agora eu vou dizer, isso aqui é pedra. Seu tanso, seu burro, vai se estrepar, não me escuta. Mulher tola. Mulher tola é assim. O marido muitas vezes já pelo próprio caráter do homem, né? É grosso. A maioria dos homens são ogro. Tem um pouquinho daquela grosseria que vem do machismo, né? De uma cultura, não é verdade? Então a mulher, meus irmãos, nesse tempo, ó, eu estou vendo muita gente rindo aí, que eu já estou pegando gente aqui, meu Deus, hein? Você é grosso, hein, rapaz? Mas até o fim desse culto você vai entender muitas coisas. Ó, Santina como ri. Vai dar certo, irmãos. Nós vamos fluir aqui essa noite, amém? Nós vamos fluir. Então presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Eu quero que você bote aqui atrás agora no verso 21. Alain, ainda não resolveu o problema aqui. Verso 21. Então, está vendo só o problema do homem? Se fosse sua mulher, já tinha resolvido. Verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Diga assim, um sono pesado. Um sono pesado. Morte. Deus mata Adão. Deus mata Adão e depois faz com que Adão ressuscita. E é simples de entender isso. O pecado ainda não havia sido manifesto no reino, no jardim, melhor dizendo. E se o pecado não foi manifesto, a morte não poderia parar ninguém. Adão não poderia ser parado pela morte, porque nele não havia pecado ainda. Então Deus mata Adão. Porque já pensou, meu irmão, minha irmã? Você pega assim teu marido de noite, quando ele está lá no sono profundo, eu estou aqui do lado dele, que o cabra está roncando, aí você pega uma faca e dá só uma beliscadinha do lado para ver se ele não pula na hora. Tira isso da tua ideia que esse sono é tão profundo assim. Não tem isso. Deus mata Adão ali, corta a costela. Vamos ler o resto aqui.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Oh, que sono pesado que esse homem tinha. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Deus serra a carne no seu lugar. E o cara não acordou. Rapaz, eu já vi sono pesado, mas esse aqui ganha qualquer um. Vamos lá, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora presta atenção. Eu gosto muito do comentário de um famoso judeu, né, que é mestre nas escrituras, chamado Rashi. Ele fala assim, que nesse texto aqui, do verso 18, que Deus vai fazer uma mulher idônea e ajudadora, tem duplo sentido. Diz assim: se o homem merecer, ele receberá uma mulher idônea e ajudadora. E isso a gente pode ter certeza, porque lá na frente nós vamos ver que deu problema. Adão não mereceu, né? Não mereceu, porque tem muita gente que bota a culpa na mulher. Sempre assim, né? A culpa é da mulher. E não foi. Não foi? Não foi. Ele não cuidou da mulher? Não foi. Na verdade, o homem deveria ter guardado o jardim. O homem não guardou o jardim, então a serpente foi lá e enganou a mulher. Tudo por conta de que o homem não cumpriu a sua parte no trato, no conselho e na ordem de Deus. Mas o comentário de Rashi, ele se encaixa nesse texto, porque se o homem guardasse o jardim, ele teria recebido uma mulher ajudadora. Mas o problema, meus irmãos, é que muita gente tem do seu lado uma mulher que é carne dura de roer, meus irmãos, é osso de costela. Então, se o homem merecesse, ele teria uma mulher idônea e ajudadora. Se não merecer, vai ser osso duro de roer. Mas a culpa não é dela. Não é. A culpa é dos homens. Você pensa numa mulher ruim que eu tinha, essa baixinha aqui. Era. Porque eu não merecia. É verdade. Quando eu comecei a aprender, pegou? Quando eu comecei a aprender, eu comecei a merecer isso, Deus foi transformando. Então, meus irmãos, eu quero mostrar aqui, junto com a minha princesa, alguns homens na Bíblia que cometeram o mesmo erro. Aliás, todos os homens na Bíblia, até chegar em Cristo, todos eles erraram. Todos, não teve um. E se eu for falar de todos, nós não saímos daqui hoje. Então eu escolhi aí uns 3 ou 4. Pode ser? Vamos ver então o primeiro aqui, depois de Adão. O segundo então, depois de Adão. Noé. Depois de Adão, então, nós vamos encontrar Noé, homem justo, temente a Deus. Homem justo, temente a Deus. O quê? Justo e temente a Deus. Justo e temente a Deus. Então vamos colocar um texto aqui, ó. Gênesis, capítulo 8 e versículo 15. Tá difícil aí, Alain? Cadê a Pamela? Irmãos, a Pamela precisa de oração para suportar. Ele nem olha, ele ali. Já tem um outro ali, ó, atrás dele. Mas é o seguinte, escolheu, está escolhido. Agora não adianta voltar atrás. Tem que aguentar, né, gente? O negócio é orar. Agora espera o processo. Então, espera o processo que Deus vai fazer. Quantos anos tu esperou o processo? Eu acho que uns 30, né? Eu não quero te desanimar não, viu? Ô machão. Um dia melhora. Quando nós melhoramos, elas melhoram. Eu sou 30... Quantos anos que eu sou? 32 anos casada. Então faz 2 anos só que eu sou uma mulher sábia para ti? 2 anos está mais do que bom. Ah, também? Tá muito bom. Ó, as baixinhas sempre tem que dar o pitaco, viu?
Mulher já é carne de costela, é osso de costela. A baixinha, eu acho que é um pouco mais para baixo ainda. Mas amém, vamos lá, olha isso aqui. Gênesis, isso, capítulo 8, verso 15. É o 15? Isso. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher. Sai da arca, tu com a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. A ordem de Deus, quando o dilúvio estava secando, Deus dá uma ordem a Noé: Noé, a água vai descer, você vai parar no Monte Ararat, chegar lá, tu pega a tua esposa e sai da arca, os teus filhos pegam as esposas deles e saem da arca. Verso 18, coloca aqui. Então saiu Noé e seus filhos. Olha aí, preste atenção. Então saiu Noé e seus filhos, e as mulheres de seus filhos com ele. Ou seja, Noé era um camarada que queria tudo para ele. E assim, meus irmãos, muitos casamentos têm dado errado. Quando um marido ou uma esposa coloca os filhos na frente do esposo ou da esposa. Isso aqui é um princípio poderoso. Você que já tem filho, precisa cuidar. Você que não tem, já precisa estar sabendo. E você que tem e já faz isso, pare, viu? Pare. Por quê? Pergunte por quê. Porque se você não parar, uma hora você vai acabar se embriagando e mostrando a sua nudez. E foi exatamente o que aconteceu. Noé não obedeceu princípios. Parece simples, Valber, parece muito simples. Qual o problema que Noé saiu e não obedeceu a Deus? Saiu com seus filhos e a mulher teve que vir atrás. Não está só saindo, não, está falando muito mais do que isso. Está falando daqueles que botam os filhos em primeiro lugar. E então Noé sai e ele vai plantar uma vinha, e ele toma um goró de vinho, e ele se embriaga. Olha o que acontece, e expõe a sua nudez. Quando ele expõe a sua nudez, o filho do meio, chamado Cã, ou Cão, como você quiser, porque a Bíblia cita os dois nomes, ele expõe a nudez do pai. E quando Cã agora expõe a nudez do pai, o pai, Noé, vai amaldiçoar o filho. E ele vai dizer: escravo dos teus irmãos será, e porque fizestes isso, acontecerá isso, isso e aquilo. E lá na frente, a descendência de Cã, vem uma descendência de prostituição, uma descendência que o pai tinha relação com os filhos, os tios com os sobrinhos, e assim por diante. A terra de Canaã foi uma terra amaldiçoada pela palavra que Noé declarou para o seu próprio filho. Então, princípios quebrados nos remetem a casamentos destruídos. Nós estamos aqui, meus irmãos, para falar de princípios, porque não adianta eu vir aqui, nós virmos aqui e mostrar algo que você não está vivendo e não aprenda e não saiba por que você não está vivendo. Então, queridos, quebra de princípio é algo muito perigoso. Todo princípio quebrado é uma desgraça. Todo princípio quebrado vai levar um homem e a mulher, um casamento, e a sua descendência também, né? Justamente, pior ainda, né? Até a sua descendência, como foi aqui no caso de Noé. Amém? Vamos ver um outro? Abraão. Ainda quando Abraão era Abrão, quando Abraão era Abrão, ele recebe um chamado de Deus. E Deus diz para Abrão: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abrão fez? Saiu da terra, mas levou a parentela.
E eu não estou dizendo que você não possa levar a tua parentela. É que a de Abrão era uma parentela idólatra, porque lá no livro de Juízes vai dizer que o pai de Abrão era idólatra. Ele vivia da venda de imagens de idolatria. E Abrão sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, a essa terra maldita, amaldiçoada por Noé. Mas quando Abrão e a sua família chegam no meio do caminho, uma cidade chamada Harã, o pai de Abrão faz questão de parar ali, e ali ele começa a vender estatuetas e ele fica muito rico. O problema é que Abrão fica ali 60 anos, até que o pai morre. 60 anos é muito tempo para que o propósito não se cumpra. Quando Abrão desobedeceu a voz de Deus, para que ele deveria sair da parentela, ele leva a parentela, então ele perde 60 anos do seu chamado. E ele fica ali então em Harã, até que o pai morre, e agora ele resolve seguir o caminho até a terra de Canaã. Mas quando ele chega em Canaã, pergunta para mim, o que aconteceu? O que aconteceu? Canaã era a terra da promessa. Mas quando Abrão chega em Canaã, havia seca. E quando Abrão viu que a terra da promessa era uma terra seca, a Bíblia diz que ele desce para o Egito. Sabe o que quer dizer isso? Que aquilo que você vê nem sempre é o plano de Deus. Aquilo que você vê que parece bom, muitas vezes não é. E aquilo que você está vendo, que parece seco, só falta você chegar. Porque a bênção não está em lugares, a bênção está em pessoas. Deus nunca botou bênção em lugares, em cidades. Não, a bênção está no homem. Quando Abrão chega no deserto, depois quando ele se separa de Ló, ele chega no deserto e o deserto floresce. E Ló vai para as campinas verdejantes, mas lá fica pobre e perde tudo. Então isso quer dizer que nem sempre aquilo que nós olhamos que parece sequidão é verdadeiramente sequidão. Porque onde você plantar, a planta dos teus pés, profetiza. Onde você plantar a planta dos teus pés, onde você pisar, em nome se você andar em princípios, onde você pisar, Deus, ali vai prosperar. Amém. Nós profetizamos, ali prosperará. A tua casa será próspera, a tua vida será próspera. No momento em que você decidir andar por princípios da palavra de Deus, todas as coisas florescerão na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, aleluia. Mas o problema é que Abrão, então ele olha Canaã, e Canaã era uma terra seca. Então ele pega Sara e vai e desce para o Egito. E quando ele chega lá no Egito, o faraó olha, e aí quando ele chega no Egito, eles tiram a mão, porque você é bonita demais. E quando o faraó te vê, ele vai mandar me matar para ficar com você. Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu estou contigo, Abraão. Você diz que é minha irmã. Ele não estava abraçadinho assim, não. Não. Vinha lá, ele e ela cá. É bem longe. Diz que é minha irmã. Ok. Quando ele chega lá, os príncipes do faraó botam os olhão em Sara, que a Bíblia diz que ela era linda, e vão para o faraó, Caú, e dizem assim: faraó, que filezinho que chegou aí. Faraó, solteira. Está lá com o tal do Abrão. E aí faraó manda chamar. Sabe o que acontece? Faraó toma ela por esposa. Sabe o que significa isso? Faraó teve relação sexual com Sara. Faraó toma Sara como esposa. Ok? É isso que a Bíblia diz, porque está escrito que Faraó toma Sara como esposa. Olha aqui, capítulo 12, verso 19 diz assim, ó, Faraó falando agora para Abrão. Gênesis capítulo 12, verso 19. Por que dissestes é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Sara foi mulher de Faraó.
Você não acredita que Faraó pegou Sara para lavar a louça, né? Ainda mais que ela era Uma bonita. mulher linda. Quando princípios são quebrados. Na Record não apareceu isso, né? Não, Tá isso falando. aqui o Bispo Macedo não sabe. Quando quebramos princípios, vai dar problema. Aliás, Abraão, no final da sua vida, ele abandona Sara, se você não sabe. E aí porque ele tinha lá concubina, né? Que ele tinha mandado embora. E no final da vida dele, ele abandona Sara. Sara morre em outra cidade. Agora, você está acostumado a ouvir de Abraão. Abraão é o pai da fé. Agora você imagina o seguinte: Abraão vem ali agora. Ô Abraão, quanto tempo, rapaz, você está bem, hein? E Abraão entra por essa igreja e senta do lado da tua esposa. O que você ia fazer? Você ia ficar de olho, que o cara é garanhão, né? Deus escolheu o camarada, mas o camarada entregou a esposa, pegou a concubina, fez isso, fez aquilo. Hã? Não vamos longe então, vamos falar de Davi. Hã? Porque a Bíblia diz que Davi, no tempo da guerra, em vez de ir para a guerra, ele fica no palácio. Aí ele está passeando no palácio. Não tem nada para fazer, né? Quando ele olha para baixo, tem uma mulher linda tomando banho. Claro que a gente sabe que ninguém toma banho de roupa, né? Hã? A mulher é linda, está tomando banho. O rei bota o olho na mulher e diz: que filé. Eu não estou fazendo nada, você também? Ah, se Davi fosse meu marido. Aí Davi pega e descobre que era a mulher do comandante da sua guarda, homem fiel, homem que estava na guerra e veio para dar um recado a Davi, preocupado com a guerra. E Davi diz: não, chama ele, manda ele vir. E porque Davi já tinha feito o que não devia, né? E pensou: se ela engravidar, como é que vai ser? Então vai lá, chama o marido, diz para ele vir aqui, que eu preciso falar com ele. Ele passa umas 3 noites aí, e aí se ela engravidou, eu não tenho mais culpa. Só que o homem era tão fiel que o homem vem, mas não dormiu com a sua esposa, em respeito a Davi. Ele dorme fora de casa. E Davi não se contentou. Davi disse: ei, Joabe, faz o seguinte, pega esse camarada então agora e bota ele lá na linha de frente, para ele morrer. E ele vai, morre. Agora você imagina o rei Davi. Rei Davi, entrou. Rei Davi, tudo bem aqui? Senta ali do lado daquela moça ali, tua esposa. Será que você ia dizer: não, aqui não? Vai para outro lugar, meu irmão, que aqui não tem não. Hã? Quebra de princípio. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que nunca mais a espada se afastou da casa de Davi. É a maldição de um adultério, no caso, né? A maldição de adultério é a maldição. E também, né? De morte. De ter matado o marido de Betseba, né? E aí o que acontece? Um irmão mata o outro. Um irmão tem relação sexual com a sua própria irmã, filho de Davi. Você não lê a Bíblia, né? Pelo jeito você não leu, não conhecia, né? Mas está escrito. Quebra de princípios. Um casal, ele não pode quebrar princípios. E se quebrar, precisa consertar urgentemente. Amém. Porque quando nós quebramos princípios, nós abrimos porta para a derrota das nossas vidas. E aí o que acontece? Nós vimos Adão deveria ter guardado o jardim, não guardou. A mulher então, ela peca. Quando Deus chega, Deus não vem atrás da mulher, Deus vem atrás do homem. E ele vai dizer: Adão, onde estás? Ele não chama a mulher, ele chama Adão. Chama Adão. Noé erra, transgride o princípio, acaba bêbado, mostrando a sua nudez. E hoje Abraão, ele erra, porque ele
diz que a sua esposa era irmã, e Sara realmente era irmã dele, mas por parte só de mãe. Mas o detalhe é que ele escondeu isso com medo de Faraó. Agora, porque ele fez isso, e Isaac fez a mesma coisa. Meu Deus. Quando nós erramos, os nossos filhos correm o risco. Acontecer a mesma coisa. Quer ver só? Coloca aqui atrás para mim, Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, versículo 6 e 7. Vamos ler daqui. Vem cá, meu bem. Assim habitou Isaac em Gerar. Verso 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, olha isso aí, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Eu declaro, meus irmãos, que nas nossas vidas os nossos filhos não vão colher o erro que nós cometemos. E se cometemos, nós vamos consertar, porque a maldição não vai além. Nós vivemos na graça, e graça é um pacto que não existe maldição. A igreja precisa caminhar em princípios. A igreja não é um lugar. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no homem. Deus habita aí no teu coração. E é por isso que nós precisamos ter princípios. Os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, se tivermos, eles dependem da nossa atitude hoje. Principalmente dos homens, né? Porque aqui todos eles foram homens, não foi a mulher que fez o errado. Foi o homem que errou. Deus sempre vai estar cobrar de olho do no homem. Vai cobrar do homem. Agora. Ele riu, ó. Mas agora o caldo vai engrossar um pouquinho pro lado de cá, então. A mulher. Eu quero deixar bem claro que o homem é culpado, não é a mulher. A mulher tá? tem a sua parte, né, Caú? Ai, agora vai sobrar para nós, gente. Meu Deus, vai embora. A mulher, meus irmãos, ela precisa ser sábia. Não sei se nós vamos aguentar. E a mulher tem que ser virtuosa. Quer ver só? Eu não vou falar do que eu penso, não posso falar do que eu penso. Eu tenho que falar do que a Bíblia fala. Porque se eu falar do que eu penso, não tem valor nenhum. Esse é o erro hoje da igreja, né? Os ministros falam tudo o que pensam, só não falam o que está escrito. Provérbios capítulo 31, verso 10, coloca aqui atrás. Mulher virtuosa, quem a achará? Está difícil, hein, irmão, de achar uma mulher virtuosa. Isso aqui é a velha aliança. Hoje, qualquer uma mulher que anda pela graça, ela pode ser virtuosa. Não quer dizer que seja, pode ser virtuosa. Porque não é porque estamos na graça que nós não temos que viver a graça. Viver a graça é uma coisa, estar na graça é outra. Tem pessoas que vivem hoje fora da graça, na época da graça. A aliança da graça, meus irmãos, é maravilhosa. E aqui, quando Salomão escreveu Provérbios, ainda não havia graça. Então ele está dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O seu valor é maior do que os de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Confiança. 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 Você confia na sua esposa? O coração do homem que tem uma mulher virtuosa confia, conhece. Pode dar o cartão para ela? Pode. Só dá aquele cartão que não tem muito saldo, viu? Para não correr o risco, né? Ele faz isso comigo. Eu dou o cartão para minha esposa. Com R$10. É brincadeira.
Sabe quanto custou o look dela aí, ó? Não fala. Vou entregar. Você não, Eu ganhei do meu genro, ó. não está sendo virtuosa, não. Ó, verso 12 diz assim, ó. Verso 11 ainda. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, nova versão, diz assim, ó. Assim jamais ficará pobre. Glória a Deus. Você já imaginou ter uma mulher que só de ser casado com ela, você sabe que jamais vai ficar pobre? Glória a Deus. Aí você gostou, né, varão? Aí ficou contente, né? Hã? Meu irmão, porque essa mulher virtuosa, ela dá tanta alegria e tanta confiança, que o marido sabe que jamais ficará pobre, hein, Hélio? O Hélio até riu agora. Ei, glória, né, Hélio? Graças a Deus por isso. Ó, verso 12, diz assim, ó. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Glória a Deus, tem que fazer o bem, né? Só faz o bem. Agora, fazer o bem nem sempre, meus irmãos, é bom. Uma mulher sábia, às vezes ela faz o bem negando o bem que o homem acha que é bom. Não pegaram, né? Pegou? Alguns pegaram. Acho que devia repetir, porque eu não peguei muito bem. Você não pegou? Não, mas não precisa, é para os homens só. Não, mas repete de novo. É que teve gente que não pegou. Uma mulher sábia, ela sabe distinguir o que é o certo e o que é o errado. Entendi. E o que é o certo, muitas vezes não é bom. E muitas vezes, o que é bom, não é certo. É forte, hein? Eu fiz um nó na cabeça, mas é forte. Em casa eu te explico. Eu entendi. Oh, glória! Irmão, nunca pegue uma mulher mais inteligente que você. Não. Graças a Deus que eu não sou mais inteligente que ele. Tô brincando. Todo mundo já me conhece aqui, gente. Eu troco as bolas tudo. Troco o nome de todo mundo. Eu troco o Abraão pelo Mas Isaac. Não é o QI, meus irmãos. É a sabedoria. Glória a Deus. A sabedoria é diferente do QI. Né? E a minha esposa é muito sábia. Graças a Deus por Amém. isso. Amém. Vamos ver um pouquinho mais da mulher sábia? Quem quer? Qual mulher que quer? Amém. Ó, meia dúzia das mulheres querem. Qual o homem quer descobrir quem é a mulher sábia? ó, irmã, eu não vou falar nada, irmã. Eu vou só te aconselhar perante a Bíblia. Amém? Ó, vamos para cá, ó. Verso 20, coloca aqui atrás. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Essa mulher sábia, essa mulher virtuosa. Verso 25. A força e a honra são seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. A lei da benfeitoria, a lei de fazer o bem, está na sua língua. Deixa eu ver. Deixa eu ver as mulheres. Glória a Deus. A gente quase não fala. Amém. Graças a Deus. Essa aqui é boa, verso 27. Está atenta ao andamento da casa. Oh, glória. Ixi. Os irmãos não deram glória não, viu? Olha, irmão. Ela está atenta ao andamento da casa. Eu estou atenta. Renata. E não come o pão da preguiça. Oh, glória, que mulher sábia. Disfarça Não aí, é preguiçosa. Disfarça aí, de vez em Tem que quando. acordar às 6 da manhã, ir para academia. Quem não trabalha, né? Quem trabalha tem que trabalhar. Mas quem não trabalha, acorda às 6 da manhã. Com minha Mulher filha. sábia. Não estraga, amor, a pregação. Mulher sábia, irmãos. Não preguiçosa. Que ajuda Mulher o que acorda e marido. faz.
Ela vai para a academia às 6, mas às 8 tá tudo limpo em casa. Tá rindo, Vanessa? Ai. O Fábio tá até escondido. Não tem problema você que é homem pegar Mas uma olha aqui, vassoura. ó. Um dia desse eu cheguei da academia, tava cheio de louça, né? Quando eu cheguei, tava tudo lavado. Você quer uma mulher sábia sendo um durão? Glória, hein? Que bênção, né? Mulher sábia. Mais um pouquinho, vem cá. Vamos aqui para o verso 28. Olha isso aqui. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. Ele a louva. Ó, só o Alberto está dando glória aqui. Ó. Só o Alberto. Botar essa santina atrás, por que, Alberto? Todo mundo sentado de ladinho, o seu Alberto botou a mulher atrás. Irmão, isso é maravilhoso. Agora, tem que concluir. Meu Deus. Olha, rápido então. Passa rápido. Tudo que é bom passa rápido, né? Agora, deixa eu dizer algo. Você que não é casado, você precisa aprender a andar em princípio. Você que já é casado e é meio durão, arrependa-se. Porque a nova aliança, meus irmãos, é um tempo de arrependimento. Jesus veio. O que Adão não fez, o que Noé não fez, o que Abraão não fez, o que Davi não fez, o que nenhum profeta fez, Jesus Cristo fez. Você sabia que se Adão, quando Eva desobedece, quebra um princípio, o princípio da desobediência é um princípio muito poderoso, viu? Para destruir qualquer lar. Desobediência. Se Adão diz assim: não, eu não vou comer, você errou, eu vou dar minha vida por você, e Deus vai te perdoar. Adão teria dado a sua vida e Deus teria restaurado a mulher. E hoje nós estávamos no jardim, desfrutando do jardim. Agora você imagina se esse camarada Adão, ele entra aqui hoje. Vai ser linchado. Hein? Com certeza nós íamos cair em cima desse camarada, né? Porque é por causa dele que nós temos que trabalhar, é por causa dele que há espinho, é por causa dele que há tanto suor, né? Você que não planta, você que não sabe o que é. O Fábio sabe, né, Fábio? O que é plantar, o que é colher, o que é trabalhar num sítio. Ele tem sítio. É difícil, irmãos, mas eu sei que você também paga um preço alto todo dia, indo para o trabalho, trazendo o pão de cada dia, né? Mas isso não precisaria ter acontecido. Aconteceu justamente porque Adão não entregou a sua vida. Então, o segundo Adão, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, o segundo Adão, ou o último Adão, que se chama Jesus Cristo, veio fazer o que Adão não fez. Eu queria agora entrar na pregação, então, amém? Vamos lá? Meu Deus. Efésios. Glória a Deus. Vamos lá, o que interessa para nós está aqui. Efésios, coloca aqui atrás, capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22. Eu não quero que você se escandalize, porque eu vou ler Bíblia. Eu só vou ler Bíblia e interpretar, mas o que está escrito literalmente. Amém? Não tem nada de difícil aqui. É que a gente lê, mas como a gente quer ler muita coisa na mesma hora, acaba não entendendo bem o texto, né? Mas diz assim no verso 22. Coloca aqui atrás, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Meu Deus, é forte. Vós, mulheres, submetei-vos, sujeitai-vos aos vossos maridos. O detalhe está aqui, como ao Senhor. Não pegou, né? Amém, Luiz pegou, mas todo mundo vai pegar, porque, ó, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24. De sorte que
assim como a igreja está sujeita a Cristo, você pode repetir comigo? Assim como a igreja, nós estamos sujeitos a Cristo, nós estamos sujeitos a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Pode fazer. Vou perguntar, eu sei que elas querem. Como é que é esse negócio de se sujeitar aí? O texto está dizendo: a igreja não se sujeita a Cristo? Se não se sujeita, deveria. Por quê? Quem não se sujeita não pode crer. Se eu creio que Cristo está em mim, eu não vou sair aí adulterando meu casamento. Eu não vou sair lá na rua de olho na mulher dos outros. Por quê? Porque Cristo está comigo, Ele está vendo. Então, se alguém faz isso, saiba muito bem que você não está sendo submisso a Cristo, porque a mulher deve ser submissa ao homem, como o homem é submisso a Cristo, e a igreja, que somos nós, também temos que fazer o mesmo, sermos submissos a Cristo. Agora tem um detalhe. Deixa eu perguntar. Vou perguntar. Pergunta. Então o homem tem que ser sujeito ao Senhor, Claro, né? claro. E o homem que não é? Que não é sujeito ao Senhor? Aí é que eu ia falar. A mulher tem que ser submissa ao homem que é submisso a Cristo. Então não precisa ser submisso se não tiver, o homem não tiver Cristo. Aí é com ela, se ela quiser se submeter a alguém que não tem Cristo, ela vai ficar fora do corpo. Meu Deus, é forte. Está escrito. Então se tem algum homem que chega e fala assim para a mulher: Não vai mais para a igreja. não, ou eu ou Deus, o que ela tem que falar? Ela vai escolher, ela quer andar com Deus ou quer andar com Ele? Eu ia escolher Deus, não ia escolher tu, se quisesse. Mas é por isso que eu tenho Deus. Irmãos, é um erro. Eu tenho visto mulheres que são escravas, não são submissas. São escravas, a gente grosseira que não quer saber do Senhor. E pode ter certeza, terão uma vida destruída. Mas glória a Deus E que aqui essa não tem mulher- ninguém assim, né? Amém. E essa mulher vai se arrepender de ter andado na submissão a alguém que não tinha Cristo. Porque é um processo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 que Deus é o cabeça de Cristo, o Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E é sério, porque às vezes ele fala assim, quer ver pra mim? Ó, tô falando pra ti, não faz. E eu falo, eu não vou fazer, porque senão vai vir bomba. Porque eu tenho que me sujeitar a ele, mesmo eu não querendo, porque ele é o que está acima de mim. E muitas mulheres têm essa dificuldade de se sujeitar. Mas a partir do que eu entendi isso, eu era feminista, gente. Eu trabalhei a minha vida toda fora, independente. E para mim foi muito difícil eu entender isso. E para muitas mulheres é. No dia que eu entendi isso, Deus abençoou de um jeito sobrenatural. Hoje eu posso dizer, eu tenho um casamento feliz. Porque eu entendi que eu tenho que me sujeitar a ele. Quando ele fala assim, não, é não. Quando ele fala assim, ó, cala a boquinha, não fala besteira. Que eu falo muita besteira, né, gente? Todo mundo me conhece. Ele fala, não fala assim que é feio. Daí eu fico com a minha boca fechada. Entendeu? Então eu me sujeito a ele. E é muito difícil as mulheres entender isso. Porque, é tudo o homem. Mas a mulher, ela tem que estar do lado do homem. Não, nem atrás e nem na frente, do lado. E se sujeitar. É simples para se ter um casamento feliz. E daí, você, mulher, vai ter tudo que você precisa. Tudo. Mas é tudo. Sabe? É tudo. Deus vai abençoar de uma forma sobrenatural. Você vai só falar assim, ó, passa o Pix. É assim. É verdade.
É verdade. Porque mulher, gente, vou te dizer, mulher é feliz podendo fazer uma unhazinha, né? Fazendo um cabelinho. Não é, meu irmão, não é isso que está pensando algumas também, né? Que eu vou querer agora um carro zero, passo o Pix. Não é bem assim. Não, eu tô falando assim. Se o marido é pode, coisinha, tudo bem. Gente, coisinha, assim, ó. Coisas que eu não podia fazer antes, que eu tinha que trabalhar muito. Eu era representante comercial de roupa, vou falar rapidinho. Era representante comercial de roupa. Pega uma cadeira ali. Eu viajava até o Rio Grande do Sul, sozinha. Isso foi 15 anos da minha vida. Ganhando bem, dando o melhor colégio para os meus filhos, ajudando ele, porque eu sempre ajudei ele, na área financeira também, eu sempre estive do lado dele. Mas o que acontecia? Eu trabalhava, mas não via o dinheiro, porque o dinheiro ia para o colégio, ia para o tênis Nike da Gabriela, para o inglês da Gabriela, para o inglês do Ivan, para o computador do Ivan. O dinheiro ia tudo para os filhos, tudo voava. Eu não tinha para mim. Então eu trabalhava, eu não sabia o que era ser sustentada pelo meu marido. Porque eu não me sujeitava. Eu mandava, eu era mandona, gente. Eu era Jezabel. E uma vez um pastor me chamou de Jezabel. Só que eu nunca fui a Cabe. Não, nós brigávamos um monte. E assim, ó, uma vez o pastor me chamou de Jezabel. Vamos deixar claro. Eu fiquei braba com ele. Entendeu? Mas eu era, gente. Então a pior coisa que tem é a mulher não querer se sujeitar. Tá? Se hoje eu tenho a vida que eu tenho, é porque eu mudei, eu me sujeitei. Passei por trabalho, quando começou esse ministério aqui, ó, eu tive que largar o meu emprego, que eu tinha o meu carro, pagava todo mês certinho. Eu fiquei sem pagar o carro, o banco levou. Entendeu? O meu carro que eu amava. Entendeu? Que eu trabalhei muito para ter aquele carro. Mas eu não tinha mais dinheiro para pagar. E eu entreguei mesmo para o banco. Porque senão eu ia ficar com o nome sujo. Não conseguia mais pagar. Eu perdi tudo. Mas eu tive que me sujeitar e passar pelos processos. Então a mulher, ela tem que passar pelos processos para que tenha uma vida lá na frente. Ontem eu estava pensando assim, por que Deus tem feito tantas coisas, né? Por exemplo, assim, ó, eu sinto vontade de ter uma jaquetinha, o meu genro chega com a jaqueta. Eu estava com vontade de comer salmão, gente. Salmão. Gente, eu ganhei de um peixeiro, um cara, um empresário, dois salmão assim, ó, enorme. Sabe, assim as coisas vêm na minha mão. E eu falo assim, eu nem mereço isso. Daí o Senhor falou, sabe por quê? Porque um dia tu se sujeitasse lá atrás, tu nem entendia, mas tu ajudasse teu esposo na hora que ele precisava no financeiro, tu trabalhasse bastante. Hoje é o tempo de tu desfrutar. Mas também porque eu entendi que eu tinha que me sujeitar, senão eu não estava desfrutando, gente. Não estava. Amém? Mesmo porque ministério, meus irmãos, não é peso não, viu? Tira isso da tua cabeça. Ministério é desfrute. Se é peso é porque não tem chamado. Fazer para o Senhor não tem peso. Tenha muita alegria. Tenha muito regozijo no Senhor. Eu gosto muito de uma tradução que, em vez de sujeitai-vos, está submetei-vos. Porque quando alguém se submete, ele está na mesma visão, né? Submissão quer dizer os dois na mesma missão. E isso é o que a pastora Aline falou, um do lado do outro. Mas se for preciso, se a bala vier de encontro a nós, eu preciso fazer isso. É por isso que o homem é o cabeça. Se é para dar a vida pela sua esposa, então dê, porque Deus sempre vai te honrar por isso. E você não vai ter falta de nada. Nós precisamos fazer isso. As mulheres gostaram, viu? Gente, eu não falei que a mulher não precisa trabalhar, tá? A mulher precisa trabalhar para ajudar o marido. Eu ajudava bastante. Sim, isso é normal. E hoje as mulheres... E as mulheres estão trabalhando. As mulheres evoluíram tanto na sociedade, né? Que muitas mulheres são empresárias. É verdade. E não quer dizer que é porque a mulher é empresária, ela é a cabeça. O marido sempre vai ser o cabeça. E quando a mulher entende isso, então flui. Toda a família flui. Porque a mulher sábia, ainda que ela seja empresária, ela sabe que tem um marido com as mãos para o alto orando e cobrindo a sua casa, cobrindo a sua família, né? Sabendo quem é o Senhor. E o mais importante, pergunte qual? Lavando a sua mulher na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó.
verso 25 diz assim, coloca aqui atrás: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar. Olha só, homem, você tem o dever de apresentar a tua esposa para Cristo, para a apresentar a si mesmo, porque quando um homem apresenta essa mulher para si mesmo, ele está apresentando para Cristo, porque é Cristo que vive em nós. Então, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Então, meu amor, está parecendo uma ruguinha, nós vamos fazer uma plástica. Tem que fazer. Amém? O homem tem que saber disso. Não quero não. Vamos fazer uma plástica. Não estou dizendo que está aparecendo. Tá. Quando aparecer. Mas já tá. Daqui uns 50 anos a gente faz. Amém? Deus já vai estar na glória. Olha só, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Isso aqui é o importante para nós. Santa e irrepreensível. O Senhor, é o Senhor que vai fazer esse julgamento. Se nós homens estamos apresentando as nossas esposas santas e irrepreensíveis. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui junto com a minha esposa. É o primeiro culto de casais aqui nesse templo, né? E nós vamos ter todo mês um. Eu quero que você convide casais, porque nós vamos estar sempre falando aqui de princípios poderosos, princípios que vai edificar a nossa casa, o nosso casamento. Chega, meus irmãos, de falar de coisas que não interessam. Você quer dar certo? Quer que a tua casa dê certo? Princípio. Obedeça os princípios da palavra de Deus, e Deus vai fazer muito mais e além do que nós possamos imaginar. Desobedeça e você vai ter uma vida sempre correndo atrás e nunca chegando do lado, nem sequer na frente. Você vai estar sempre atrás. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? E felicidade não é dinheiro, né? Felicidade prosperidade é algo completo, né? Isso. Na família. Amém. Eu quero fazer algo aqui precioso. Você está com a sua esposa aí? Quem está sozinho, que a esposa ou o marido não veio hoje? Renata. Dona Edith, quem mais? Tá. Dona Edith. Você que não veio com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido, você vai pensar como se ele estivesse aqui. Amém? Você que não é casado, você também vai pensar no dia que o Senhor trouxer o varão ou a varoa, essa esposa sábia ou este homem cabeça. Eu gostaria que todos que estão aí com seus cônjuges ficassem assim, ó, um de frente para o outro. E eu gostaria que você falasse agora com o teu coração. Essas palavras que eu vou falar, eu gostaria que você repetisse, mas que seja do coração. Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, para fazer nada de brincadeira. Isso aqui é coisa muito séria, porque o mundo dos espíritos nos assiste. Amém. Então você, marido, olha bem nos olhos da tua esposa e fale assim: meu amor, me perdoa se eu quebrei algum princípio, mas eu quero que você seja para mim da mesma maneira que você é para o Senhor, e que a nossa casa flua no Senhor. Me ajude se eu errei, porque eu sei que você é uma esposa sábia. Eu sei que você é uma mulher virtuosa. Então, sempre que eu errar, me mostre e me faça entender e consertar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você, mulher, continue olhando aí bem
para o rosto, para os olhos do seu marido. Está chorando? A minha está chorando. A sua está chorando? Eu choro por tudo. Que coisa linda, está vendo como o amor é? Depois de mais de 30 anos de casado, ainda chora. Que coisa linda. Olhe assim bem nos olhos do seu marido e fale assim: meu amor, eu quero ser sempre essa mulher virtuosa. E quero que o Senhor sempre esteja no nosso casamento. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos tenham também o mesmo DNA que nós temos, Jesus Cristo. Obrigada, amor. Você pode dar um beijo nessa mulher maravilhosa? Não fica com inveja não, crente. Glória a Deus. É só para bater foto. Não é não, é grude. Amém? O louvor pode subir? Amém, minha gente? Saiba que a coisa mais importante é uma família no Senhor. Aí, Fábio, hein? Ainda está fazendo a esposa chorar, hein? Ei, glória. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porque é a segurança de que a nossa casa estará sempre com o Senhor. Que se nós partirmos hoje para a glória, não estaremos preocupados com quem vai estar no nosso lugar. Não estaremos preocupados se a nossa casa vai continuar servindo ao Senhor. Porque aquilo tudo que nós plantamos, nossos filhos vão colher, nossos netos vão colher, essa cidade vai colher, toda essa nação vai colher daquilo que nós temos plantado. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais a abrir o teu entendimento, que não é aquilo que temos, não é o dinheiro que temos, não é a saúde que temos, não é a família que temos, mas é aquele que habita na nossa família, que é Jesus Cristo, aquele que habita nas nossas finanças, aquele que habita na nossa saúde, que é Jesus Cristo. Esse é que importa. E ainda que hoje os teus olhos possam não estar vendo tudo, ainda que hoje você possa estar com alguma enfermidade, ou o dinheiro está curto, você precisa entender que Jesus Cristo basta. Jesus Cristo basta, Ele é maravilhoso. E se Ele estiver no barco, o barco não vai afundar. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se você vai trazer uma oferta, prepare enquanto os meninos louvam. E não vá embora, que nós vamos ter aqui um coquetel. Eu queria que vocês, se você se for ofertar, oferte pelo seu casamento. Amém. Oferte hoje pelo seu casamento. Que a partir de hoje Deus vai prosperar em todas as áreas. Aquilo que está faltando, Deus vai lhe dar. Porque eu creio muito na oferta. Um dia uma oferta mudou a nossa vida. Porque um princípio. Um princípio muda toda a nossa história. Então, se você está passando por uma tribulação, se você precisa ter mais Jesus dentro de você, oferte do teu casamento, oferte, não importa o valor, mas faça uma oferta pelo seu casamento, amém?